Dia azali mwana moto te pa kosa. Asa mutu te pa bombana. Nyonso ya loba. Ezali oui, mais amen. Parou o sacramento. Jesus perguntou. Alguém me tocou. Quando fala acerca da salvação, quando fala acerca da salvação, e nós veremos que nos mostra Jesus Cristo como caminho, que pelo qual que sem ele ninguém pode ser salvo, e ninguém pode ser salvo se não aceita Jesus Cristo. Isso é o princípio da salvação. E se nós vimos o princípio da vida eterna, buscai a paz com todos. E sem a santificação, ninguém. Sem a santificação, sans sanctification, ninguém. Ninguém. Verá Deus. Posso aceitar Jesus Cristo? Sim. Oui. Mas sim na minha vida. Mais soki na bomo inanga. Não buscar a paz com todos. Na luki kimia na batote. Se não tem a santificação em mim. Soki na sanctification te na komona nzambe te. É isso são os princípios, vários princípios da Bíblia que Deus colocou. Wana nezali ba principe o nzambe atia na Bíblia. E se alguém quer ser cheio de poder, même soki moto alinga zala atondisama na bokasi to nguya. Se alguém quer ficar alegre, soki moto alinga zala na eseko. tem os princípios da Bíblia. Ba principe ya Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: Bíblia lo mina biso. quem está triste, Oye yazana mawa. que faz o quê? Asala nini? Quem está triste faz o quê? Oye yazana mawa asala nini? Que ore. Asambela. Quem está alegre faz o quê? Que Oye cante. yazana eseko ayemba. Amém. Amen. Amém. Amen. Não há outra forma que posso tirar a tristeza da minha vida.
Não há outra forma que posso tirar a tristeza da minha vida. Só se tira a tristeza quando dobro o joelho e busca Deus. Quando dobramos o joelho e buscamos a Deus, estamos tirando a tristeza de nós. Mas coisa incrível que existe. Você vai ver alguém triste. Ele quer cantar. Se você for no velório, você vê alguém que quer cantar. Ele começa. Mas tu que não vai terminar o canto. Porque dentro dele está batido. Está triste. Amém. Amém. Mas quando ele está triste, quando dobra o joelho, quando começa a orar, aí Deus envia consolador. Os peitos vêm nos consolar os corações. É isso os princípios da Bíblia. Mas hoje, nesta manhã, me acompanha somente os princípios da bênção. Há coisas, há várias pessoas. Eles procuram coisa errada no lugar errado. Não. Busca coisa errada no lugar errado. Baluka makambo ya errado nesse cara errado. Difícil. E tem gente que busca coisa errada no lugar errado. E tem gente que busca coisa certa no lugar errado. Alguém está buscando coisa certa, mas no caminho errado. Amém. Amém. Sabe quando Israel ia na luta? Ele ia. Ele usava algo dentro deles. Em nome do Senhor Deus do Exército. Quando ele clamava Deus do Exército, ele tinha certeza. Naquele instante, Deus chamando o seu exército. Vai papéis em favor deles. Mas hoje nós, a igreja, várias pessoas estavam buscando coisa certa, mas no lugar errado. Estavam buscando coisa certa no momento errado. E quando quebramos os princípios da bênção, há coisas, há os princípios que estão estabelecidos por Deus. E ninguém poderia tirar, ninguém poderia mudar. Muito bem, senhor pastor. Eu não tenho dinheiro de mudar os princípios que Deus estabeleceu. Estamos somente obedecendo os princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. E quando fala da palavra bênção, e vou ter que explicar de uma maneira geral. É uma expressão proferida oralmente construída um desejo benigno para uma pessoa. É uma expressão proferida oralmente constituído de um desejo benigno para uma pessoa. Essa expressão moko, oye bimaka na mundo konebiso, eza constituído os desejamos os não vamos para muito moko bem não é malam. Amém. Outra grupo de pessoas. É uma expressão que posso usar. Pessoalmente com o pastor Prosper. Deus abençoe. É uma expressão usada diretamente para ele. Uma expressão. Posso usar no grupo das pessoas. Que vai sair da dentro de que Deus nos abençoe. É uma expressão benigno. E quando fala benigno, porque existe também uma expressão maligna. Como quem estudou muito fala sinônimo benigno e maligno. E alguém quando profere uma palavra na sua boca, ele pode dizer uma expressão benigna ou uma expressão maligna.
maligno. to yako boma. Regardons pelo qual a Bíblia nous dit. Yango la Bible zo bala biso. A morte et a vida. Bomo ipe kufa. Está no poder da língua. Ezali na nguya ya lolemo. Essa nossa boca. Monoko na biso. Essa nossa língua. Ba lolemo na biso. Pode abençoar. Ekoki ko pambola. Também como pode amaldiçoar. Ekoki pe ko modi. Mas Deus nos chamou. Mais nzambe bengi biso. Não é para amaldiçoar. Eza pona ko modir te. Mas para abençoar as vidas. Pona ko pambola E bobo. nós vimos essa palavra bênção. Yango tomoni liloba oyo. É uma expressão preferida. Eza expression moko preferida. Um desejo bendito para uma pessoa. To posa moko na bomo ya moto. Ou para um couple de pessoas. To na esika ya lisanga ya Ou ba. para uma instituição. To pona institution. Como a igreja é uma instituição. Lokola église eza une Tem institution. várias instituições. Eza ba institution ebele. E essa expressão Expression oyo. que quando põe um efeito no mundo espiritual. ezokosala effet na monde spirituel. Amém. Amen. Fora da minha boca. Koloba na monoko na ngai. Mas aquilo produz um efeito no mundo espiritual. Mais malobo ezoprovoke fait moko na monde spirituel. De modo afeta o mundo físico. Ezali mpe koaffecte monde physique. Essa expressão é essa que mostrar na mão espiritual. ezosala mosala na monde spirituel. Mas na mão que afeta o mundo físico. ezokoaffecte mpe monde physique. Fazendo que desejo seja que cumpra. Po te maloba wana nyonso ekokisama. Existem variações, especificações conforme a religião. ezali na bavariation na baforme ya bareligion. Vamos ler essa palavra bênção no hebraico. tokotanga maloba oyo na hébraïque. Essa palavra bênção no hebraico liloba oyo epambolama na hébraïque. significa bará. ezolakisa baha. Bará está escrito B-A-A-L-A-H. Baha. Vem de uma raiz que significa ajoelhar, eye na mosisa moko elakisi kofukama. abençoar, kopambola. exaltar, kotombola. agradecer, koremercier. felicitar, koféliciter. saudar. Vamos dizer que isso é um elogio. tokoki koloba eza éloge. Apresentar o sentido de concessão de alguma coisa material. kolakisa sentido ya eloko moko ezali materiel. Todavia, a forma grega acrescenta ainda os bens espirituais. Amém. E nos dicionários, consta como ação benzer, favor divino ou graça. E essa palavra bênção, liloba oyo kopambolama no sentido grego, na sentido ya grec. e nós vimos o que significa isso. oyo tozomona lolenge yango elakisi. E no dicionário grego, na dictionnaire grec. alguns diz que significa benzer. na bamisusu bazoloba ete ezali beze. Benzer, sabe o que é benzer? benze. oyebi benze. Alguns talvez, quando eu vou na igreja católica, bamisusu bakende église catholique. pode pegar uma água, bazwaka mai fica benzendo as pessoas. bazokobwakela bato aspesion. Ok. Pode dizer essa palavra bênção. tokoki koloba ete liloba oyo kopambolama Podemos dizer que significa um favor divino. ezali mpe faveur divine. Ou podemos dizer que uma graça divina. eza grâce divine. Só que favor divino, faveur divine ou uma graça divina, donc grâce divine. ninguém mais pode conceder isso se não fosse Deus. moto moko te akoki kozwa yango soki eza nzambe te. Ninguém mais pode conceder. Ninguém pode conceder se fosse Deus. Somente Deus pode conceder isso a ser humano. kaka nzambe nde akoki kopesa yango epai ya moto. Amém. Amen. E a bênção foi mencionada na Bíblia pela primeira vez no livro do Gênesis, capítulo 12, verso 2. lipamboli elobami na bible na Genèse chapitre 12 Verso 2. verset 2. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira vez que foi citada essa palavra bênção. mbala ya liboso oyo liloba oyo ya lipamboli elobamaka. Diz o seguinte: elobi boye. farei-te uma grande nação, e abençoarei-te, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Amen. Aí a palavra de Deus falou com Abraão. Wana ezali na loba oyo nzambe ayebisaka abraham. E Deus diz a Abraão o seguinte: nzambe alobi na abraham boye, eu vou te fazer ngai nakosala yo uma grande nação, nakosala yo nation moko ya eu vou te monene, abençoar, nakopambola yo e vou engrandecer teu santo, não vou engrandecer teu nome. mpe nakoyesa kombo na yo monene. Mas terminou dizendo: asilisi koloba boye, e tu serás yo okozala uma bênção. lipamboli. Amém. Amen. Abençoarei-te, nakopambola yo, engrandecerei teu nome, nakoyesa kombo na yo monene, mas no final de tudo, me na nyonso
Em vez de você receber a bênção, em vez de receber a bênção, mas tu será uma bênção. E E no momento que Abraão tornou uma bênção, e que Abraão já tinha direito de abençoar as pessoas, porque Deus lhe tornou uma bênção. Mas toda bênção tem princípio para alcançar. Irmão, ninguém alcança uma bênção só de graça. Eu posso lhe dizer, a salvação é de graça. Ninguém pode mentir. Para você ir no céu, tem que dar o dinheiro, il faut payer ça bon. tem que pagar a oferta, Il faut payer ça offrande. tem que dar dízimo. Il faut payer ça dîme. É pura mentira. Porque a salvação é de graça. Também ninguém pode mentir. Para me pregar, eu tenho que cobrar dinheiro. Aí vai dizer, graça que nós recebemos, de graça nós vamos dar. Para me pregar, não precisa cobrar dinheiro. Mas sem esquecer, quem trabalha no hotel, come no hotel. É meu direito. Mas não posso cobrar preço. Antes de começar a pregação, tem que pagar xixi. É de graça. Amém. Mas quando fala a relação de bênção, quando foi fazer estudo, eu entendi aos princípios na Bíblia que Deus colocou. Então, o princípio que Deus estabeleceu para ser humano alcançar o favor, para ser humano alcançar a bênção, para ser humano alcançar a graça, aos princípios que Deus colocou. Algum lugar deve dizer o seguinte: não, e você é Amém. 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 E aonde? Lugar deve dizer o seguinte: aquele que planta, que semeia chorando. Aquele que planta semeando chorando. Quando vai colhendo sorrindo. Ninguém poderia colher se não semeou. Ninguém poderia colher se não plantou. E ninguém poderia colher feijão se ele plantou milho. Ninguém poderia colher milho se ele plantou feijão. E aqui na face da terra, ninguém vai entrar no McDonald's. Você vai no McDonald's, você pega hambúrguer e vai pagar a conta numa Bibs. Amém. Amém. Se você entra no McDonald's, quando está comendo lá, vai pagar a conta no McDonald's. Quando você vai na Bibs, vai pagar a conta na Bibs. Porque são os princípios que está estabelecidos. E a mesma coisa, irmão. Quando nós lemos a Bíblia, no livro da Malaquia, capítulo 3, verso 9, até verso 11. Pela reverência da palavra, estou todo mundo de pé. É o único versículo que eu vou ler hoje. O verso que eu vou dizer, você vai ler em casa. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Pergunta. Ele respondeu: nos dízimos e nas ofertas. Verso 9: com a maldição sou amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Verso 10: trazei todos os dízimos a cada do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor do Exército. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Palavra do Senhor. Amém. Tomamos assim.
Escuta, vou lhe explicar muito bem esse parte do versículo. E eu quero explicar uma lá partir a versículo. Aqui na terra. Ah, não, sei na moquili. E nós já assistimos, já vimos isso. Se tu tá na água, tu mora uma cavalo. Havia uma senhora. Tu mora mamá moko. E ela foi roubando manteiga. Aquele que coíba manteiga na supermercado. Porque as crianças têm que comer. Ela roubou manteiga. Aí vi manteiga. Naquela altura a manteiga custava R$1,30. Na época a manteiga era R$1,30. A senhora foi presa. Mamãe lá aqui em prisão. Ela ficou 3 meses presa. Ela ficou 3 mois na prisão. E não poderia sair. A coca que dormia manteiga. E isso tornou-se um caso de justiça. E como ele cai a justiça? E teve que arrumar advogado. E foi com o advogado para seguir esse processo. Por alanter o processo. Porque ele roubou manteiga. Por aí vai de manteiga. R$1,30. Il y a R$1,30. Porque roubar é crime. Por coíba é crime. Amém. 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 Aqui na terra roubar é crime. Ah, lá que coíba é crime. É crime condenado. É crime condenado. Isso é condenado. É condenado. Está roubando. Por coíba. E voltando na Bíblia. Estou na Bíblia. Deus diz o seguinte. E é zamba no Bíblia. Vocês estão me roubando. Aí você me pergunta. Em que não te roubou? Deus te devolveu. No vosso dízimo. E vosso oferta. Se aqui na face da terra. Quem rouba vai preso. Agora Deus quem rouba vai. Amém. 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 Se ele quer roubar manteiga, vai preso. Só que não tem manteiga aqui, prisão. E se ele está roubando a Deus? É bom mudar isso aí, Bazambe. E a vez que nós perguntamos, em que nós te roubamos? Tu indo na mini. E mas quem diz que nós te roubamos Deus com nosso dízimo oferta? Sabe para mim, eu indo na time pela ofrenda. Razão pelo qual que a maldição está na vossa vida. E agora a maledição continua como na mino. Todas essas nações. A nação, Deus só. Por isso Deus diz assim embaixo. E agora não sabe para mim, vamos trazer na cara do tesouro. Então ia na agora andar para tesouro. Todo nosso dízimo. Batim na missão. E colocando Deus na prova. Se nós veremos. Se ele não vai abrir a janela do céu. Derramar sobre nós. Uma bênção tal. Quando fala de tal, é uma expressão que não tem como explicar. É uma grandeza maior. Uma bênção tal que não vai ter nem lugar para você colocá-lo. Amém. Eu expliquei no início. A bênção é uma palavra proferida na boca, mas que tem efeito no mundo espiritual. Hoje, a espiritualidade a spiritualité que chama materialidade. Il y a un des autres peines la matérielle. Spiritualité que reflete no mundo físico. Il y a un des autres refléter no mundo físico. Tudo que é espiritual. Nenhum só é espiritual. Ou está refletindo. Ou eles refletem. Ou no mundo físico. Na mundo físico. Escuta que Deus diz. E eu com Zambalobi. Que nós estamos roubando a Deus. Isso posso ir para Zambé. Eu não gosto de falar sobre dinheiro. Bande kola na linga ka kolobela mbongo te. Eu não gosto de falar sobre dinheiro. Na linga ka pensa kolobela mbongo te. Não gosto. Na linga ka te. Que posso dizer? Na kogi koloba. Isso não é minha praia. Ezali pensa tonga te. Não é minha praia. Essa tem na pensa lo lenge na ngaite. Não gosto de falar sobre dinheiro. Na linga ka pensa kolobela mbongo. Mas quando o pastor não fala sobre dinheiro, tá o pastor vai kolobela mbongo. Quando não fala, só que a lobelite para não estou explicando, não estou ensinando. Nós vamos explicar que não estou retendo a bênção da minha igreja. Então nós vamos cangalipar a igreja também. Estou retendo a bênção da igreja. Nós vamos cangalipar a igreja. Porque não há outra maneira que o homem pode ser abençoado. Domingo passado, o pastor nos falou. Dimanche passé, pasteur a dit quando aquele leproso foi até Samaria. Quando o leproso ia, primeiro o profeta profetizou. Profeta de você profetizar. Diz que amanhã haverá comida. Amanhã haverá tudo em abundante. O capitão disse. Mesmo que Deus abre essa janela do céu. Que significa no céu tem porta, tem janela. Tem porta, tem janela. Amém. 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 Se nós voltarmos no livro do João, lá nos explica. O ladrão não entra na porta. Muita conta na porta tem.
Moïse a côté à la porte était. Ils sont bon pasteur. Là il a dit bon pasteur. Amen. Et quand on ouvre la porte, à son porte. Il y a qui dans le virus. Ah oui c'est ton moni. Nous avons acheté la douceur. Ma fenêtre est alors là. Le capitaine vous emmène ma parole. Quand capitaine a dit qu'il va pas. Mais qui Deus abre já la douceur. Ah pour tout ça va faire moi même ça. É uma coisa impossível. Et non comment que c'est. Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Oye a dit Mas toca no livro de São Lucas. então só que na dica. A Bíblia nos diz o seguinte. Nada. Et non comment Nada é impossível a nosso Deus. Nada é impossível a nosso Senhor. A coisa para mim vai ser impossível. Se você quer me dizer hoje, pastor, faz isso. Eu vou lhe dizer, infelizmente não vou conseguir fazer. Porque eu sou ser humano. Eu sou limitada. Eu tenho meus limites. Mas existe Deus do céu. Esse Deus do céu. Esse Deus é Deus ilimitado. E Ele faz coisas que eu não posso conseguir fazer. Ele faz coisas que ninguém aqui na terra vai conseguir fazer. Para nosso Deus, nada é impossível. Et l'autre côté, ils ont dit E a nós também que temos fé. Tudo é possível. C'est impossible. Se nós queremos, tudo é possível. Mas é o seguinte: trazer na casa do tesouro budismo. Quando não falta mantimento na minha casa. Porque quando falta mantimento na casa do Senhor, quando falta mantimento, o sacerdote vai ter que buscar comida lá fora. Ele vai abandonar o posto. Quando o Senhor está abandonando o posto, o amor entra. A morte entra. Cada pelo codiz vai nos trazer o nosso dízimo na casa do Senhor. Quando falta mantimento na casa do Senhor, ali nós vamos colocar ele em prova. E nós veremos se ele não vai abrir a janela do céu e derramar sobre nós a bênção tal. Amém. Ele diz: não vai ter nem lugar. Não você colocar. Amém. Não vai ter lugar. Não você colocar. A nossa igreja hoje, a gente gosta muito de receber. Nós gostamos de receber. Há uma lei. Há uma lei. E Davi deu, Salomão disse. No livro de 2 Crônicas. Tudo vem de ti. Tudo. Nada. Nada do de Deus não. Ele não como dizer como te pai. Tudo vem dele. E ele acrescentou. E nós recebemos nas tuas mãos. E nós recebemos nas tuas mãos aquilo que nós entregamos. Amém. Cadê o princípio de favor? Olha os princípios da bênção. Ele diz: tudo vem de ti. Tudo é teu. E nós recebemos nas suas mãos. Que nós entregamos. Isso significa Deus nos retorna. Deus nos restitui. Até que nós entregamos a Ele. Olha, isso não pensa cair. E se eu não entregar nada para Deus, só que não pensa que não tem para Deus. E na verdade eu tenho. Não vou saber o que. Amém. Você lembra uma vez eu suspendi para Renan com o programa daquele hino? Boye bitamo na bisa papa René aí vai sunze mo neona te. To ya kina mo kiri maboko pa me, to gozo na maboko pa. Viemos. Aqui não você que da igreja não cortaremos também. Tudo vai de ti. Nioso e ute pai. E nós recebemos na tua mão. E biso to sina maboko na. Até que nós entregamos. Oh, biso to so pensa. E aqui Malaquias diz. Ah, Malaquias diz. Se nós trouxermos a Deus, só que to meme pai na. O nosso dízimo. Ele vai derramar sobre nós. A bênção maior. Não vai ter nem lugar para colocar. Que quer dizer, se eu levar para Deus
Si on est pas des fous, Ce qui n'a même pas un zambé, moi, nous va prévu. tant que ça, c'est la Nous va tourner à nous. ah, c'est la maman. Là, tu multiplicaras. Ah, qu'on multiplie. Et on va recevoir. Ou maman yo. Qui nous monte nous quand pas colocar. Só que nós fiquei de hoje. Donc, il est là avec l'église à Bissau. Nós fiquei de hoje. L'église à Bissau. On est ok. Pas toi, l'église à Da. Senhor, me dá. 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 Quando Deus dá, Ele não quer retribuir. Não quer retribuir. O nosso oferta. O nosso dízimo. E algumas pessoas hoje, quando faz um negócio, se ganhar um pouco de dinheiro, ele vai ter coragem. Não, se ele muito bom a sair de negócio, ele ganha pouco dinheiro, vai ter coragem de tirar dízimo, porque é pouca coisa. Ganhei R$1.000, vou tirar 100, vai fazer diferença. Ganhar 100 mil, vai dar 10 mil, aí virou ponto. Esse 10 mil, tem mamãe no Congo, tem papai em Angola, tem que pagar conta da escola, classe à bas, não, eu tenho que viajar. voyager. Eu acho que tem que fazer isso. Começou a fazer um monte de cálculo. Esquecendo, irmão. Ah, A 10ª parte. 10e partie. Não é minha. A 10ª parte. 10e partie. Pertence ao Senhor. A 10ª parte. 10e partie. Não é minha. A 10ª parte, irmão. Pertence a Deus. E diz para nós. Devemos trazer da casa do tesouro o nosso dízimo e as ofertas. E vou dizer para você. Deus se interessa nas minhas ofertas e nos meus dízimos. Amém. Amém. Pastor, você fala mal dos pastores, me perdoa. Você sabe hoje? Vários pastores. Só nós queremos receber. Queremos receber. Mas não queremos dar, não. Nós que não queremos receber. Mas não queremos dar. Mas só pelo como você vai ver hoje. Não é o caso dos pastores, não. Não é o caso dele. Vamos ver hoje. Vários pastores viram mendigo. Viram mendigo na nzela. Tem mendigo que tem que a gente vai conversar no culto. Ele está dando as profecias de mentira. Aí ele sabe que ali ele tem dinheiro, ele tem direção. Ele esqueceu uma coisa. Ah, o dono do trabalho. Que me chamou. Que chamou. Me falou quando Deus me chama, quando Ele me chama, as coisas entre nós, me chama providência. Amém? E nesse ministério, tem começo de Deus. Está aqui começo de Deus. Sou eu com você. Se Deus te trouxe aqui, é o irmão. Deus te trouxe aqui, fazer uma providência. Aqui na casa do Senhor. Mas infelizmente hoje, no momento que tu está atravessando, muita pessoa, Deus mesquinha. Tornou-se mesquinha. Virou mesquinha. As pessoas estão pensando. O pouco que eu tenho, eu tenho que saber cuidar. Tem que guardar. Uma palavra que eu ouvi várias vezes aqui na igreja. Há uma irmã que usa muito isso. Só como uma pessoa. E você está falando, Yebelão. Eu não penso em Yebelão. Não. Aleluia. Aleluia. Nós esquecemos que se nós recebemos, até que nós entregamos. E no momento como esse, quando tu tornou-se mesquinha, aí pode pensar, aquele que eu tenho, se eu dar isso, vou ficar sem nada. E eu vou morrer. Vou morrer com fome. Pode dizer, havia uma mulher da Bíblia. Essa mulher era uma viúva. Um dia
profeta. O profeta disse que está morrendo. O que você tem? Ela diz, eu tenho somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer bolo, para comer. Eu e meu filho, e nós morreremos. Escuta a palavra. Só tem um pouquinho de azeite. E pouquinho de bolo. Para mim fazer bolo, gâteau para mim e para o meu filho. Depois morreremos. Só que a fome que estava vindo em Israel não era de um ano, era de 2 anos. Se ela fizesse bolo para ela e para o filho, ela poderia sobreviver. Se fosse mais tardar, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, não ia passar não. Ela ia morrer junto com o filho. Mas o profeta disse o seguinte: primeiro, faz bolo para mim comer, depois vai fazer para você e teu filho. A mulher poderia dizer, no dia de hoje, nesse tempo da crise, a mulher poderia dizer, amém. Amém. A mulher poderia dizer, no tempo como esse, o pouquinho que eu tenho, vou fazer para ele primeiro. E ele vai comer. Depois eu. E voltando na Bíblia, quando Deus tirou o povo de Israel no Egito, ele começou a ficar no meio do deserto. E no meio do deserto, deu uma paradinha. E Deus disse: Moisés, chama o povo. Vamos dar oferta. Alguém poderia dizer, mas por que vocês Deus não pediu oferta que estava em Israel, lá no Egito? Porque lá eles trabalhavam. Aqui no caminho deserto, não tem trabalho. Ele está trabalhando. E você tem momento. O momento é ruim. O tempo é ruim. Mas Deus quer te preservar. Deus quer me preservar. Mas Deus está esperando o meu atitude. O teu atitude. Amém. A mulher poderia dizer, Elias. A mulher poderia dizer, Elias está doido? E esse pouquinho que eu tenho, vou fazer para você. E eu? Quem vai predir? Mas a mulher ouviu a voz de Elias. Ela disse, eu posso comer hoje, amanhã posso morrer. Mas vou fazer para esse homem primeiro. A mulher foi lá, fez o bolo para Elias. Elias comeu. Depois Elias disse, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, esse bujão. Durante o tempo toda seca. Quem sabe de 6 meses da sequer. Aquela mulher poderia dizer, eu tenho tudo. Quando o mundo chorava, quando eu chorava, aquela mulher tinha providência. Por causa da atitude que ela tomou, tinha um pouquinho do azeite, pouquinho de farinha. Fazer um bolo para o homem Deus comer. E eu vou dizer para você, no tempo como esse, no tempo da crise, tem gente que Deus está cuidando. Aleluia. No tempo como esse, o mundo chorando. No tempo como esse, todo mundo gritando. Mas no tempo como esse, tem gente que Deus está abençoando. Tem gente que Deus está exaltando. Tem gente que Deus está levantando. Não adianta que eu não mesquinha. Não adianta que eu não mesquinha. Olha só como o homem de boca uma casa ocupa nemosa. Meu amado, se você tornar-se mesquinha, você vai ficar da mesma forma que você está. Mas não queima uma casa. Você está muito mal de vaca. Até 5 anos depois eu vou queima. Mesmo 6 meses aqui você não vai aguentar, vai fugir. Ou digo que ele é Paris. Você vai querer ir em Paris. Vamos primeiro visa. Eu vou a negar-te da vista. Vamos no Benimutu. E você vai ter doença de cabeça. Visa.
Porque se você está mal de volta nos Estados Unidos, você quer ir nos Estados Unidos? Se te nega visto, você vai ficar com se você está mal de você quer ir nos Estados Unidos? Se te nega visto, você vai ficar com se você está você vai Aleluia. Aleluia. Tem gente nesse momento. Tem nesse momento. Comprando Ferrari. Exato. Amém. Tem gente nesse momento. Comprando casa. Tem gente nesse momento. Semeando a obra de Deus. Tem gente. Ele diz. Colocando em prova. E ele falou. E a Bíblia nos diz. Ele não é filho do homem para mentir. Não é ser humano para mudar. Tudo que ele falou. É sim. Amém. Amém. Isso depende de mim. Isso depende de nós. Colocando Deus em prova. E vou ver se ele vai abrir janela do céu. E não vou dizer. Quando Deus abre janela. Quando Deus abre janela. A bênção desce. E você não vai ter lugar nem para colocar. Não vai ter lugar nem para colocar. Tu vai tornar rico. Talvez tu vai tornar rico. Talvez tu vai tornar rico. Estamos só como na liste. Mas só quando a muita viva na sala ela apoiada. Mas você já viu alguém que vive sem real, mas não cai. Sempre 100 reais. Você pode subir. Chegar até no milhão. Mas ele somente com 100 reais. Mas ele come bem. Ele vive bem. Somente com 100 reais. A outra pessoa, ele tem dinheiro. Mas o dinheiro sem segurança. Sem Deus. Ele não come bem. Os filhos dele não comem bem. A mulher não vê. Ele também não vê. Ele não olha licença hoje. Nome da botica da boca pama. Amanhã tu me engana na porta roubando licença hoje. Só que não sai amor. Na colina de amor. Eu vou ter melhor como com. Eu sei a boa sorte da de sacar. Não vou pensar nada. É Bíblia. A boa que saca macamalamo. A Bíblia diz que ele prepara as coisas boas. A boa que saca macamalamo. Prepara as coisas boas. Olha quem vem aí. Para os seus temas. Já vou lá na podinha. Já vou lá na podinha. Toma na decorada. Eu estou olhando o banco. Eu quero fazer ele na eu vou ver o menino. Eu sei que moco. Se você quer um dia ou como motorista, se quiser um dia, todo homem feliz, ou como motorista, há um segredo, há um princípio, semear, trazer na cara do Senhor, o meu dízimo, é minha oferta, o meu dízimo. É minha oferta, o meu dízimo, é minha oferta. E a minha seguinte, nós seremos medidos da mesma medida que nós medimos. Eu lembro para você, das mesmas medidas que eu medi, e da mesma medida que quer ser medida. Na mesma mesura ngai nazo mesurer ya ope ongala kozwa. Mutakomi sindamo ndile Deus tornou uma lixeira do Inova. De Nzambe akomi lokola lixo ya Inova, salite ya Inova. Deixou ele ficar ali, isso que eu vou dar na igreja. O lixo que está no meu bolso, que vou dar neles. Entregue. Sabe o coroa? 100 reais que está comigo. A mãe vai me ligar no Congo. Eu vou enviar esse 100.
Deus tem capacidade. E a mãe também não liga. A mãe também é embora não liga. E dá, Deus cuida dele. Você que vai fazer para que a sua família viva. Não é você que vai acabar toda fome da sua família. Eu estou aqui. Eu como. Eu bebo. Minha mãe está lá. Esse é o problema dela. Deus está me cuidando. Está cuidando dela. Se eu recebi, eu vou lhe ajudar. Isso é normal. Eu vou lhe ajudar. Como minha mãe e meu pai. Eu não vou tomar carga do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos, para me colocar na minha costa. E você vai morrer. E a família vai ficar. Amém. 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 Hoje as pessoas tornam-se mesquinhas. Eles vão como a casa a outro nível. Olha você, Sabadeiro. Só que é a única pessoa que eu conheço que segue a tocha. Ué, Simba que elocou. Tocha. Flambeau. Ué, Simba flambeau. O único pessoa que eu conhecia. Ele tinha segurado tocha. A Simba flambeau. O dia que ele morreu, a tocha estava na mão dele. Flambeau ele põe na mão dele. Tirou a tocha. Ele morreu. A Kufaki. Isso é a tocha. A Kufaki. A salvação. O mal é que ele bobe que não ia com. A tocha é Flambeau já é legal. Irmão, o princípio. Quando o princípio. De ser abençoado. E a coisa de papo ali. Somente um. Exatamente. Traz na cara de Deus. E a cara anda, mesmo anda para saber. Nosso dízimo é oferta. Mas diz na missão que vai ofertar. Não falta mais na cara do Senhor. Pobre não vai realizar a tena cara. Está semeando aqui hoje. Só que eu não semei no ar. Está falando hoje. O senhor vai ler. Irmão. Está prestando a Deus. E eu. Está semeando hoje. Oh, eu não semei no ar. Está emprestando a Deus. O senhor pode deixar saber. Amém. 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 Ele nunca ficou dívida de ninguém. Amém. 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 Um tempo como esse, Na batalha agora hoje. há um único segredo somente. Exatamente na segredo agora. Vou semear na obra de Deus. Na semana musala Nzambe. Vou semear na obra de Deus. Então na semana musala Nzambe. Deus tomará conta de mim. Nzambe azobomba kazobaka. Azobomba yo. Você pode sentar. Okoki kofanda. Pode fazer cálculo. Okoki kosala calcul. Você sabe nesse momento. Oyebi na tango. Quantos estudiosos? Batu boni batanga. Quantos matemáticos? Batu boni ba mathématicien. Estão sentados. Bazaya kofanda. Fazendo cálculo. Basala ba calcul. Vai acabar com a crise. O basilisa crise. Não estão conseguindo. Bazokoka te. Só tem único. Ezaka na moto moko. Pode acabar com a crise. Ba ko sisa crise. É Deus. Ezaka na. Na hora que ele quer. Na tango ya Se lingi. ele abre a janela do céu. Só que a fomule manisa Vai lola. dar comida para todo mundo. Biloko kolia pona bato nyonso E ekomo. vai sobrar. Bele kosa ekotika la kutu. Tu vai ter lugar para colocar. Ekoza nesika kochango te. Se ele quer. Soki ya lingi. Amém. Amen. Amém. Amen. Irmão, tira essa palavra da tua boca. Bandeko bolongola malobona milongola A milongola. bênção Lipamboli é uma palavra. eza liloba. Nós pronunciamos O biso tozoloba oralmente. na monoko na biso Tem efeito eza na effet. no mundo espiritual. Eza na effet na monde spirituel. E você abre sua boca. Ntango ozofungola monoko na yo ozoloba. Para a crise. Estamos no tempo do crise. Quando a lenga ela usa Eu vou ter que guardar o que eu tenho. o lenga ela usa na mão. Você vai guardar. O tica na canta E você vai ficar somente com aquele. Então o sutuca. Amanhã quando você vai assustar, Sua aquele bolso. os outros já O avançaram. tica na pessoa. Tu ficou no mesmo O lugar. lenga ela usa na mão. Você estava cuidando do que você tem. Porque você está limpo. Eu sei uma coisa. Eu tenho alguém. Mas é capaz. Ele é incapaz Um pouco lá. de me. Um pouco da família lá. Na tua crise. Não tem uma crise. Isso é amor. Pelo nome do teu nome. Ele é aqui. E a maior igreja está mais. Exato por isso. Somente Jesus. Sei que exato pouco. Há um segredo somente. Anda com a casa. A casa de Deus De pesangate. não pode faltar pão. Ainda vou ver como ir. Eu vou te chamar de ladrão. Você ainda fundiu. Se eu te acusar, Ba kamayo. eu vou te aprender. Ainda ba kamayo mo bitani. E Deus nunca prende Você alguém. me kamayo. Você está se fechando sozinho, está se prendendo Você sozinho. já bem acabou aí. Se eu gritar aqui, ladrão, Polícia olha mano. a polícia vai chegar. Aí pedi. Ele roubou o quê? Polícia. Eu vou dizer polícia. Aí pinta. Ele roubou Deus. Depois só compra uma mão. E a polícia também não vai entender nada. Aí pinta menino. Ele roubou como a Deus.
Nós estamos roubando a Deus. Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bem amado. Deixa nesta manhã que Deus te fala para você entender que nós recebemos nos do a Deus. Amém. 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 Tu pode orar a Deus. Tu pode expulsar a crise. Crise nunca vai. Ele não vai. Você pode jejuar, o crise não vai. Somente a crise foge com dinheiro. Amém. Amém. Você vai expulsar a crise com dinheiro. Somente com dinheiro. Dinheiro se luta com dinheiro. Amém. Amém. Chama a atenção de Deus. Quando os inimigos se levantam, quando os problemas se levantam, você tem que entender esse problema. Torna as prova de Deus. Quando aquele vai tornar a prova de Deus, aí tu vai ver. Quando ele é capaz de entrar na tua vida, ele defende a tua vida. Dias ali mwana moto tempo akosa. Asa mutu tempo abongwana. Nyoso ya loba. Ezali oui, bébé, amen. Nada consigo pegar de você. Aonde está o Jairo? A comigo saca. Bate batoni. Bate batadinha. Qual é verdade? Não manda me caminhar inteira. O pão que tem apoio. Abadi com conta da chama com a bato. Abadi com dúvida. Abadi com querer. É porque que ela se vê na mãe dele. A santica para no complexo. Cette cause parou. Mas que decide comigo. Parou o sacramento. Jesus perguntou. Alguém me tocou. Então